Bom, hoje me foi dada a oportunidade de trazer uma ministração de 10 minutos. Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo à igreja de Coríntios, a segunda carta, por favor, no capítulo 4. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Bendito sejas tu, Senhor. Tu és bom, tu és Deus, tu se revela. Segunda Coríntios 4, capítulo 4, a partir do primeiro verso. Por isso tenho esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes, rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam, todo tipo de pecado rejeitando, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, o diabo, cegou e os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, a revelação de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória na face de Cristo Jesus, o Logos de Deus. Em Colossenses, não precisam abrir, eu separei alguns textos e eu vou ler, não precisam abrir. Em Colossenses, no capítulo 1, no verso 17, diz assim: Ele, o Logos de Deus, o Cristo, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Aleluia. Em João, capítulo 1, no verso 1, no princípio era o Verbo, o Logos de Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Logos de Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. E João continua no verso 14 do primeiro capítulo: e o Verbo, o Logos, se fez carne, se tornou humano. Aleluia. Se tornou humano, o próprio Deus se fez homem, o Criador se fez criatura. Glória a Deus. Aleluia. E habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como o tio Ailton falou aqui no começo, é Ele que se revela. É o Logos de Deus que revela o próprio Deus. O próprio Deus se revela a si mesmo, se revelou e continua se revelando a cada dia para nós. Aleluia. E Ele está aqui, o Espírito de Deus está aqui. O próprio Jesus falou: eu vos enviarei o Consolador, vos enviarei o Espírito da verdade, e Ele vos guiará toda a verdade. Aleluia. Ele vos fará lembrar das minhas palavras. E é o próprio Espírito que nos revela o Filho e ao Pai. E em João, no capítulo 20, João diz: Jesus, pois operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro, hein? Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, que Ele é o Messias, o Filho de Deus, e para que
crendo, tenhas vida no seu nome, vida eterna, tenhas salvação, comunhão com Deus, porque antes, quando não críamos, não tínhamos comunhão. É impossível as trevas ter comunhão com a luz, e Deus é luz, e nele não habita trevas nenhuma. O mesmo Jesus, no capítulo 17, orando a Deus, disse: manifestei o teu nome aos homens. É Ele que manifesta o Deus, é Deus que se revela a nós. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu modestes, e guardaram a tua palavra. Por isso que nós guardamos, porque o Pai nos deu ao Filho. O Pai nos confiou, tudo que pertence ao Pai pertence ao Filho, e tudo que pertence ao Filho pertence ao Pai. Se você é do Filho, você é do Pai. Aleluia. Amém? Se você está em Cristo, Cristo está em ti, Deus está em ti, o Pai está em ti, toda a plenitude de Deus se revela em ti. Em Atos, alguns textos corridos, meu irmão, mas assim mesmo, né? Deus se revela através da sua palavra. Não precisa que eu fale muito. Atos, no capítulo 4, no verso 24, depois dos discípulos ser presos pelos sacerdotes e soltos, eles oram a Deus, e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disse: Senhor, Tu és Deus que fizeste o céu e a terra, o Logos, que criou todas as coisas, e o mar e tudo o que nele há, que dissestes pela boca de Davi, teu servo, que porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes e ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Ponto Pilatos e os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se haviam de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, com toda a ousadia o teu Logos, revelando a ti, Senhor. Enquanto estendes a tua mão para a cura e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. A palavra de Deus, o Logos de Deus, a revelação de Deus em nossos corações é que faz essas coisas, e Deus se revelando através de nós, através das suas palavras, através da nossa vida, do nosso testemunho. E para encerrar o último verso, em Apocalipse 6, no verso 9: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor do Logos. Aleluia. Pelo amor da palavra de Deus. Aqueles que foram mortos, que não negaram a sua própria vida por amor a Deus e a sua palavra, e o testemunho que deram. João viu a cada um desses que amaram a palavra de Deus. Aleluia. Busque ler a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, obedeça os mandamentos de Deus. Às vezes deixamos esse livro de lado, pegamos o domingo e deixamos no domingo e a semana inteira sem olhar para ele. Não faça isso. Você tem a revelação de Deus em tuas mãos, em teu armário. Lê, medite, questione e lê novamente. Amém? Amém. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.